O aroma do café recém-passado dançava pela cozinha, um convite mudo que apenas o silêncio parecia aceitar. Senhor Augusto, com os olhos que já viram muitas estações e a coluna ligeiramente curvada pelo peso dos anos, remexia a bebida na chaleira com uma lentidão quase cerimonial. Era um ritual matinal, um eco da vida que um dia pulsara com força, mas que agora parecia se esvair naquela casa grande na cidade litorânea de Praia do Sol, que já não o reconhecia como seu verdadeiro pilar. Do outro lado do corredor, a voz de Beatriz ecoava, afiada como cacos de vidro. Não, mãe, imagina. Ele ainda tá aqui, parado no tempo como uma estátua. Já falei com o Davi, mas ele enrola, sempre com a mesma desculpa. A cada palavra, uma pontada no peito de Augusto que fingia não ouvir. Um mestre na arte de se tornar invisível. Beatriz, sua nora, possuía uma crueldade velada, entregue em tons polidos e olhares que pesavam mais que gritos. Cada prato, empurrado, sem gratidão, cada não precisa pôr de Daxaraí carregado de um incômodo palpável, era um lembrete constante de sua indesejada presença. Quando Davi, seu filho, chegava do escritório, a tensão aumentava, o rosto marcado pelo cansaço e os olhos perdidos em algum ponto distante do horizonte. Ele sentava-se à mesa, comia em um silêncio carregado, raramente fitando o pai. A lembrança de Augusto em casa parecia vir à tona apenas quando Beatriz soltava alguma farpa. A pia tá sempre cheia. A gente perde a privacidade. Isso não é vida, Davi. Ele apenas murmurava eu sei, desviando o olhar, impotente diante da mulher que escolhera. Augusto então recolhia os pratos, limpava a mesa e se refugiava em seu pequeno quarto nos fundos. Um cômodo apertado, com uma cama estreita, um rádio antigo que já não funcionava e uma cadeira de vime, todo o seu universo visível, mas havia uma presença que ainda lançava luz sobre seus dias. Pedro, seu neto de 10 anos. Pedro era o sol que rompia a névoa, a única alma naquela casa que ainda ouvia de verdade. Ele vinha correndo da escola, largava a mochila com um baque e corria para a pequena área onde o avô cultivava umas poucas ervas, em vasos Augusto ensinava Pedro a plantar sementes de girassol em algodão, a construir pequenos barcos de papel que flutuavam em uma bacia improvisada, e a reconhecer o canto dos sabiás. Vovô, por que a lua muda de forma? Pedro perguntou certo dia, com a curiosidade infantil que Augusto tanto amava. Porque até a lua tem seus segredos, meu filho, e só os revela para quem tem paciência de esperar, respondeu Augusto com um sorriso tímido, um vislumbre do homem sábio que um dia fora. Aquele vínculo era o último fio que o prendia a aquela realidade, e ele sabia disso. Pedro, em sua inocência, era sua âncora em um mar de indiferença. Em uma noite fria, enquanto Augusto arrumava algumas ferramentas velhas na área de serviço, ouviu sussurros vindos do quarto do casal. Você precisa resolver isso, Davi. A casa é nossa, a vida é nossa. Ele não pode continuar aqui como se fosse um favor eterno. A voz de Beatriz era um chicote. Eu sei, Beatriz, mas é meu pai, respondeu Davi, a voz carregada de resignação. E eu sou sua esposa! Minha paciência tem limite. Ou você fala, ou eu falo de uma vez por todas. Augusto não chorou sequer pisco. Apenas voltou para seu quarto, sentou-se na cama e encarou o silêncio opressor. Ele sabia que não era bem-vindo. Só não sabia, ainda, quando seria chutado para fora. Mas uma premonição sombria já pairava sobre ele, como uma nuvem de chuva prestes a desabar. Na manhã seguinte, um raio de sol tímido invadiu o pequeno quarto de Augusto. Pedro entrou de mansinho, com um desenho amassado nas mãos. Era um retrato deles dois, avô e neto, sentados em um banco sob uma árvore frondosa, com um cão imaginário ao lado e um sol sorrindo no alto. É para você, vovô, disse o menino, os olhos brilhando. Augusto pegou o papel com carinho. Obrigado, meu menino. Esse sol aqui sou eu ou você? Pedro riu. Os dois, porque a gente brilha junto. Augusto apertou o neto em um abraço forte, a dor no peito temporariamente abafada. Naquele instante, o amor de Pedro era o seu escudo, o seu último e mais precioso refúgio. Mas a noite trouxe o frio. O jantar foi servido com uma formalidade gélida. Beatriz distribuía as porções como se estivesse aplicando castigos, e Davi permanecia em seu silêncio habitual, perdido em pensamentos que Augusto não podia decifrar. Augusto, por sua vez, observava, servindo-se por último, uma sombra na sua própria casa. Ao voltar com o prato na mão, um esbarrão involuntário na toalha nova fez um copo tombar, derramando água na ponta da mesa. Beatriz fechou a cara, seus lábios se apertando em uma linha fina. De novo, senhor Augusto. Pelo amor de Deus, né? Nem para se servir direito. O silêncio na sala se tornou pesado, quase sufocante. Davi suspirou, o som de sua exaustão ecoando no ambiente. Pai, presta atenção, já falamos disso. Augusto, com os olhos baixos, apenas pegou um pano.
mostramo-las, e tentou secar a mesa. Mas o estrago já estava feito, não apenas na toalha, mas na dignidade de um homem. Beatriz largou os talheres com um ruído seco que reverberou pela sala. Não dá mais. Isso aqui virou o quê? Um asilo. O senhor não ajuda, só atrapalha. Eu tô no limite, Davi. A voz dela, antes velada, agora explodia, revelando a fúria contida por tanto tempo. E foi nesse limite, nesse ponto de ruptura, que tudo começou a mudar. O pano molhado escorria entre os dedos trêmulos de Augusto, enquanto ele tentava conter o líquido derramado. A água já havia se espalhado, mas o silêncio que se instalou na sala era ainda mais denso, cortado apenas pelo bater de dentes de Pedro, que observava tudo do canto, com os olhos arregalados. Beatriz se levantou, empurrando a cadeira para trás com força. Chega, Davi. Eu tô falando sério. Isso não é vida. A gente já tem as contas, o trabalho, o Pedro, e ainda tem que cuidar de um velho que nem se dá o respeito. Augusto permaneceu de pé, os olhos baixos, como sempre fazia. Mas dessa vez, algo em seu peito parecia diferente. Menos medo, mais vergonha. A vergonha de ser um fardo, de ter se tornado um estorvo para a própria família. Davi olhou para o pai, hesitante, parecia buscar alguma reação. Qualquer coisa que justificasse defendê-lo. Mas Augusto permanecia quieto. Seu único desejo era limpar o que havia molhado, era ficar em paz. Amor, ele não faz por mal. Davi tentou intervir, a voz quase um sussurro. Não faz por mal. Beatriz o interrompeu, sua voz subindo um tom. Davi, ele está aqui há quase um ano. Não contribui com nada, vive na sombra do que a gente paga, atrapalha a nossa rotina. E agora ainda estraga as coisas da casa. Augusto finalmente ergueu a cabeça. E o poço Sayer, se for melhor, disse. A voz rouca, quase inaudível. Beatriz sorriu com ironia, cruzando os braços. Que bom que o senhor percebeu, porque é exatamente isso. O senhor vai sair hoje. Pedro, sentado no canto do sofá, com o prato no colo, largou o garfo com um estrondo. Mãe, não, ele gritou, os olhos marejados. Fica quieto, Pedro. Isso é assunto de adulto. Beatriz o repreendeu. O menino olhou para o avô, os olhos arregalados, mas o vovô não tem para onde ir. Beatriz o ignorou. Sua determinação implacável. Davi se levantou lentamente, passando a mão na nuca, visivelmente desconfortável. Pai, talvez seja mesmo a hora, não por maldade, mas é que a gente não tá conseguindo mais manter tudo isso. E o senhor já viveu sua parte, né? Beatriz completou a frase de Davi sem pudor. As palavras afiadas como facas que rasgavam a alma de Augusto. A frase doeu mais do que qualquer tapa. Augusto olhou para o filho. Aquela era a mesma criança que ele carregou nos ombros, que ensinou a andar de bicicleta, que defendeu de brigas na escola, o mesmo filho por quem ele vendeu o próprio sítio, a herança de seus pais, para ajudar na entrada do primeiro apartamento de Davi. Eu entendo, Augusto disse em um fio de voz. Ele não gritou, não reclamou, não perguntou por quê. Apenas virou as costas, foi até o quarto e começou a arrumar sua velha mochila surrada. Pedro correu atrás dele. Vovô! Você vai embora. Mesmo Augusto parou de dobrar as roupas e se agachou à altura do neto, os olhos marejados. Às vezes, filho, a gente precisa sair para não se perder dentro de casa. Mas eu gosto quando o senhor está aqui. A casa é melhor com o senhor. Pedro choramingou. Augusto engoliu em seco. Você também é meu pedaço de paz, meu menino. Mas tem coisa que nem o amor resolve. A gente precisa aceitar quando não é mais bem-vindo. Do lado de fora do quarto, Beatriz cochichava com Davi. Não deixa ele enrolar. Se demorar muito, eu mesma boto essa mochila na calçada. Davi assentiu, mas não conseguia encarar a porta. Augusto fechou o zíper devagar. Olhou em volta. Naquele pequeno cômodo, estavam suas únicas posses. 3 camisas, 2 calças, uma bíblia gasta, um rádio quebrado e uma fotografia da esposa, Dona Rosa, em preto e branco. Ele guardou a foto com cuidado no bolso da camisa. Depois, a mochila se virou para Pedro e disse: vai lá com sua mãe e não chora. O homem que respeita um dia é respeitado. Pedro tentou argumentar, mas os olhos estavam cheios demais para falar. Apenas assentiu com a cabeça. Quando Augusto saiu do quarto, Beatriz estava com os braços cruzados no corredor. Vai sair mesmo ou quer que eu chame alguém para ajudar? Já tô indo. E deixa a chave, por favor. É segurança da casa. Augusto tirou a chave do bolso, colocou-a sobre o aparador e seguiu até a porta. No portão, antes de sair, ouviu o som de passos correndo atrás dele. Era Pedro. Vovô! Espera, ele gritou, ofegante, entregando o envelope mal dobrado. Fiz um desenho. Augusto pegou o papel, abriu e viu uma casa cercada de árvores com 2 bonequinhos sentados em um banco. É a gente, explicou Pedro, e eu escrevi aqui, ó.
Te amo, vovô. O velho sorriu com os olhos marejados. Eu também te amo, meu filho. Nunca esquece isso. E com a mochila nos ombros, o envelope no bolso e o coração partido, Augusto atravessou a rua deserta e sumiu na noite fria de Praia do Sol, sem olhar para trás. Porque às vezes, o silêncio é a última dignidade. Que rest. Parte 3. O refúgio inesperado. O vento gelado da noite de Praia do Sol soprava contra o rosto envelhecido de Augusto, como se quisesse levá-lo para longe. A mochila pesava nos ombros, mas não mais que a dor que ele carregava por dentro. Cada passo era um esforço, um arrastar. Augusto caminhou até onde as pernas permitiam, sem rumo certo, apenas impulsionado pelo desejo de se afastar. Não sabia exatamente para onde ia, mas sabia o que deixava para trás. O filho que criou, a casa que ajudou a pagar e o neto que era sua última e mais preciosa alegria. O resto era apenas humilhação, e disso ele já estava farto. A madrugada era fria, e as luzes esparsas da rua desenhavam sombras estranhas no asfalto. O silêncio, antes um refúgio, agora parecia zombar da solidão que o envolvia por completo. Por um instante pensou em simplesmente se sentar ali mesmo, no meio-fio, e esperar que o tempo passasse, que a dor diminuísse. Mas uma força invisível o impulsionou. Seus passos o levaram até uma rua familiar, com casas simples e varandas de azulejos desbotados. Em frente a uma delas, um nome lhe veio à mente como um porto seguro, um abrigo em meio à tempestade. Joaquim. Joaquim era um amigo de juventude. Vizinhos durante décadas, um dos poucos que sabia quem Augusto era de verdade, antes das dores, antes do silêncio. Um homem íntegro que sempre o apoiara mesmo nos momentos mais difíceis. Com a ponta dos dedos trêmulos, Augusto tocou a campainha. Esperou, o coração apertado. A luz da varanda se acendeu e Joaquim apareceu, a camisa aberta no peito e a testa franzida de espanto ao ver o amigo ali, àquela hora da madrugada. Augusto, me desculpa a hora. Augusto começou, mas Joaquim não perguntou mais nada. Abriu o portão sem hesitar, seus olhos transmitindo uma compreensão silenciosa. Entra, você tá gelado. Na manhã seguinte, o cheiro de café fresco preenchia a cozinha. Um contraste acolhedor com a frieza da noite anterior. Augusto acordou cedo, como sempre. Dormira pouco, mas não reclamava. Sentia-se grato por estar em um lugar onde ninguém o tratava como um peso, onde não havia olhares. Joaquim colocou 2 xícaras sobre a mesa e se sentou à frente dele, com um olhar cuidadoso. Esperou que o amigo falasse. Augusto mexeu o café em silêncio, os olhos baixos, mas firmes. Me botaram para fora, Joaquim. Joaquim não se espantou. Talvez porque já suspeitasse do tratamento que Augusto recebia. Talvez porque o mundo, em sua amargura, já não o surpreendia mais. Por causa de quê? Perguntou o amigo. A voz calma. De nada han de existir, han de atrapalhar. Um copo caiu, a toalha molhou. Isso bastou? Augusto respondeu. Um amargor na voz. Joaquim assentiu, a expressão em seu rosto transmitindo compaixão. E o neto? O pequeno Pedro. Ele tentou me impedir. Chorou, mas não teve força nem idade. Augusto completou. Um nó na garganta. Um silêncio longo se formou, preenchido apenas pelo tinir das xícaras. Foi Augusto quem o quebrou, com um tom mais sério, quase determinado. Mas eu não estou aqui para me lamentar, Joaquim. Estou aqui porque preciso me reorganizar. Ficar só uns dias, depois sigo o meu caminho. Joaquim sorriu, um sorriso genuíno e acolhedor. Fica o tempo que quiser, Augusto. Aqui você é bem-vindo. Sempre foi. Augusto agradeceu com um gesto breve, mas logo emendou, olhando nos olhos do amigo, uma seriedade inédita em seu olhar. Preciso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém, Joaquim. É um segredo que guardei por anos. Joaquim ficou em alerta, apenas escutava, percebendo a importância daquele momento. Você lembra quando a Rosa morreu? Minha esposa. Lembrou, sim. Foi uma dor imensa, Joaquim respondeu. A memória de Dona Rosa, uma mulher gentil e forte, viva em sua mente. Depois daquilo eu parei de falar muito, mas não parei de pensar. Recebi uma herança antiga do pai dela, coisa pouca, sabe? Umas economias, uns terrenos na roça. Mas eu investi bem. Comprei 2 terrenos aqui perto da cidade, ainda quando Davi era pequeno. Deixei tudo no meu nome. Nunca contei para ele, nem para ninguém. Joaquim franziu a testa, surpreso. Aquilo era inesperado. EHOJE. Hoje, entre os terrenos, as aplicações e o que rendeu dá quase 2 milhões de reais. Joaquim, Augusto revelou, a voz sem um pingo de ostentação. O amigo soltou um assobio contido, espantado. E você deixou aquele casal te tratar como um indigente, um homem com tanto dinheiro? Augusto respirou fundo. Dinheiro não muda o que o outro tem no coração, Joaquim. Se eu tivesse contado, eles teriam me tratado bem por interesse.
E isso seria pior do que o desprezo. Eu queria ser amado por quem eu era, não pelo que eu tinha. Joaquim balançou a cabeça, dividido entre a indignação e a admiração pela dignidade de Augusto. E agora? Vai deixar tudo para eles? Augusto respirou fundo, os olhos fixos na Zechariah Day Café. Nunca. Aquilo ali eu construí com suor, com dignidade, com a memória da Rosa, e vou usar para fazer algo que preste. Algo que a Rosa teria orgulho. Mas sem pressa, sem alarde no meu tempo. E com essas palavras, Augusto, o gigante gentil que havia sido humilhado, começou a delinear seu novo caminho. Um caminho de propósito e transformação. Nos dias seguintes, Augusto descansou o mínimo e pensou o máximo. Visitou o bairro antigo onde crescera, um lugar que trazia memórias vívidas. Passou em frente à escola, onde Dona Rosa, sua amada esposa, havia lecionado alfabetização para tantas gerações. O muro estava pichado, o pátio mal cuidado, e doeu ver o tempo engolindo o que ela tanto amava e pelo qual dedicou sua vida. Foi então que uma ideia nasceu em seu coração. Uma ideia de construir algo vivo, útil, que transformasse não apenas um espaço, mas vidas. Não para o filho ingrato, mas para os esquecidos, para os pequenos, para os invisíveis como ele. Próprio se sentira tantas vezes, naquela mesma semana. Augusto encontrou uma pequena edícula para alugar em um bairro tranquilo de Praia do Sol, perto de uma praça arborizada. Era simples, mas tudo estava impecavelmente arrumado e limpo. Pogo, 3 meses adiantado, e agradeceu a hospitalidade de Joaquim com um abraço sincero. Você me deu teto quando eu não tinha nem chão, Joaquim. Isso eu não esqueço. Joaquim sorriu, com os olhos marejados. Agora vai viver, Augusto. E mostra para eles que velho nenhum é peso, que tem gente que carrega ouro por dentro. Augusto não respondeu. Apenas assentiu com aquele olhar de quem já tinha decidido o próximo passo. Na última noite antes de se mudar para a casinha alugada, Augusto sentou-se na varanda de Joaquim. O céu estava limpo. As estrelas cintilavam em silêncio. No colo, o desenho de Pedro amassado, mas intacto. Ele olhou para aquele papel com carinho e murmurou. Eles me jogaram fora, achando que eu não tinha nada. Mas eu ainda tenho o que mais importa: consciência limpa, memória viva e um propósito. E com isso, Augusto se levantou. O próximo passo já não era mais fuga. Era construção. A edícula que Augusto alugou era modesta, mas havia algo ali que ele não sentia há muito tempo. Liberdade. Não havia olhares atravessados, não havia silêncio de desprezo. Havia uma cama, uma mesa, uma janela aberta para o sol da manhã e, principalmente, havia paz. Com tudo em ordem, Augusto voltou a cuidar do que havia deixado em suspenso por anos. Pegou a pasta de documentos escondida entre os fundos do armário que mantinha em nome da esposa. Ali estavam escrituras, contratos antigos, comprovantes de investimentos. Não era fortuna de novela, mas era o suficiente para mudar vidas e, principalmente, construir algo com propósito. Vendeu um dos terrenos, fez tudo de forma discreta. Com a ajuda de um corretor de confiança que havia sido amigo de Dona Rosa, o valor da venda foi depositado dias depois. E Augusto sabia exatamente o que faria com aquilo. Contratou uma jovem arquiteta do bairro, pediu discrição, mas também firmeza em seus ideais. Quero construir um centro comunitário simples, mas forte, disse ele. Vai ter nome? Ela perguntou. Vai sim. Centro comunitário Dona Rosa. Augusto fez uma pausa antes de continuar. Ela era professora. Dizia que a maior riqueza era quando alguém tinha para onde voltar. Quero que esse lugar seja isso para quem mais precisa. O projeto começou a sair do papel. O terreno vazio e esquecido por anos logo se encheu de homens, com enxadas, cimento, madeira e esforço. As primeiras paredes foram erguidas, e com elas começaram os comentários na vizinhança. Você viu aquela obra ali perto da antiga escola? Ouvi dizer que é um centro comunitário. Coisa grande. Parece que é de um tal de Augusto, um velhinho quieto, mas está bancando tudo sozinho. No bairro, as histórias cresciam rápido, como um rio transbordando. Mas nada se comparava ao que Beatriz sentiu quando ouviu, pela primeira vez, o nome de Augusto envolvido. Foi numa manhã qualquer, na fila da padaria. 2 mulheres conversavam atrás dela. Acho que foi com o dinheiro da venda de um terreno antigo, sabe? Pois é, estão dizendo que o nome do lugar vai ser Centro Comunitário Dona Rosa. Rosa, acho que era a esposa daquele senhor. Beatriz congelou. Voltou para casa sem comprar o pão. Davi, você sabia que seu pai está construindo um centro comunitário aqui no bairro? Perguntou, nervosa. Davi levantou os olhos do celular, confuso. Como assim? Com o nome da sua mãe. Ele demorou para reagir, e aos poucos a ficha caiu. Isso é brincadeira, né? Não é? Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Estão dizendo que o dinheiro veio da venda de um terreno antigo. Mas meu pai nunca teve nada. Beatriz o encarou. Séria. Ou a gente nunca se importou em saber, Davi murmurou. A verdade o atingindo em cheio,
Na mesma semana, os tapumes da obra receberam uma nova placa, reluzente. Aqui nasce o Centro Comunitário Dona Rosa. A frase correu pelas ruas como o vento. Tocou alguns corações e feriu outros. Na casa de Davi e Beatriz, o silêncio passou a ser mais incômodo do que qualquer discussão. Augusto, por outro lado, continuava seu trabalho em silêncio. Visitava a obra quase todos os dias, conversava com os trabalhadores, dava ideias, observava cada detalhe. Não queria luxo, queria acolhimento. Quaria queole, cada pessoa esquecida pelo mundo, encontrasse um pouco do que ele mesmo perdeu. Ele não buscava vingança, buscava justiça. Uma justiça que não vinha com gritos, mas com cimento e tijolo. Uma justiça que não precisava provar nada, apenas construir. E enquanto os dias passavam e o prédio ganhava forma, o filho e a nora, que o desprezaram, começavam a perceber que o velho que eles expulsaram de casa era agora o homem mais respeitado de Praia do Sol. E tudo isso eles só estavam descobrindo tarde demais. O centro comunitário Dona Rosa estava pronto. As paredes Riquem pintadas brilhavam ao sol da manhã. As janelas largas deixavam a luz entrar como quem convida a esperança para morar ali. No jardim, flores recém-plantadas começavam a desabrochar. Augusto chegou cedo naquele dia. Sente-se em um banco de madeira de frente para o prédio. Usava uma camisa limpa, o cabelo penteado com capricho. Seus olhos firmes percorriam cada detalhe com o cuidado de quem não havia construído só paredes, mas também um novo sentido para a própria vida. Crianças brincavam no pátio recém-inaugurado, suas risadas ecoando alegres. Duas sorriam enquanto conversavam com uma das coordenadoras. Um rapaz com deficiência física empurrava a porta com facilidade, elogiando a rampa de acesso. Tudo ali tinha sido pensado para incluir, não para excluir. E era isso que importava. Augusto não queria homenagens nem placas com seu nome. O que ele queria já estava diante dos seus olhos. Dignidade devolvida a quem nunca deveria ter perdido. Fechou os olhos por alguns instantes e respirou fundo. Na memória, o rosto de Rosa surgiu com nitidez. Os olhos bondosos, a voz doce, o jeito firme e gentil. Ele podia ouvi-la dizer, como tantas vezes dizia, o que a gente planta com respeito floresce, até na terra mais seca. Augusto sorriu, emocionado. Aquela obra era o jardim que ele e ela haviam começado juntos lá atrás, quando ainda carregavam sacolas de feira e sonhos no bolso. Horas depois, ele voltou para a casinha que agora chamava de lar. Estava leve, em paz. A cadeira simples da veranda OS, o envelope com o desenho de Pedro, ainda decorava a parede. Mas agora havia outro ao lado. O novo desenho que o neto trouxera. Aquele onde ele, Augusto, estava cercado de gente e não de silêncio. Olhou para os dois papéis, um ao lado do outro, e entendeu. Um mostrava o que ele perdeu, o outro o que ele conquistou. Abriu a gaveta e retirou um pequeno caderno de capa gasta. Escreveu apenas uma frase na última página. Quem despreza o amor sincero perde o maior tesouro que a vida oferece. Fechou o caderno e o guardou de volta. Na casa de Davi e Beatriz, o tempo passava lento e pesado. O assunto do centro comunitário ainda circulava na vizinhança. Todo mundo sabia quem financiou, todo mundo falava da generosidade de Augusto, mas ali dentro ninguém dizia uma palavra sobre isso. Davi evitava olhar nos olhos de Beatriz. Pedro, agora mais quieto, passava os dias desenhando no próprio quarto, uma forma de escape. E no fundo, ambos sabiam que a ausência de Augusto deixava um vazio impossível de preencher. Não pela falta de dinheiro, mas pela falta do que nunca souberam dar. Amor e respeito. O tempo passou. Meses depois, numa tarde de céu limpo, Pedro visitou o centro comunitário, acompanhado por colegas da escola. Orgulhoso, mostrou o local como quem apresenta um patrimônio de família. Meu avô construiu isso, dizia com brilho nos olhos. No mural da entrada, uma pequena frase chamava a atenção dos visitantes. Aqui ninguém será tratado como um farol. Pedro a leu em silêncio, depois olhou para o céu e entendeu tudo o que precisava entender. Augusto, naquele dia, assistia o pôr do sol da varanda da sua edícula. O rosto tranquilo, os olhos serenos. Sabia que o tempo não espera, mas sabia também que tinha feito o que era certo. Não deixou dinheiro em cofres escondidos. Daxulix deixou exemplo, deixou respeito. E essa era a herança que ninguém jamais tiraria de quem ele mais amava. Augusto não precisou levantar a voz nem bater porta, muito menos implorar por migalhas de amor. Ele saiu calado, mas voltou em silêncio, com algo que ninguém esperava. Respeito para si e para os outros que também foram tratados como inválidos. Enquanto uns construíram paredes para excluir, ele levantou tijolo por tijolo um lugar para acolher. Não para provar nada, mas para mostrar que o verdadeiro valor de alguém não está no que tem, mas no que constrói quando ninguém mais acredita.
Augusto foi expulso por ser inútil. Hoje é lembrado por ter feito o que poucos têm coragem: transformar dor em propósito. E a maior lição dessa história é simples. Quem espera a herança de quem humilhou, um dia aprende que não se herda aquilo que nunca se cultivou.